Com o Leandro, a gente vai tentar de novo, deu um probleminha na conexão. O Leandro se converteu em 2011 e ele estava contando aqui pra gente a trajetória. Vou convidar ele aqui. Podem fazer suas perguntas. Tenha um pouco de paciência, porque hoje tá difícil. A gente já tentou fazer a live com a Bruna também, deu problema na conexão. Aí a gente antecipou a live do Leandro, que estava marcado para quinta-feira, a gente antecipou para hoje. Guardando ele entrar aqui. Calma aí, gente. Vou mandar aqui o convite para ele. O Leandro, a gente antecipou a live dele, Priscila. O Leandro se converteu em 2011, então já são 9 anos aí. Estou aguardando ele aceitar o convite. Será que tem algum problema? Ah, obrigada, Priscila. Você é muito generosa. Oi, Darlison. O Darlison era para estar aqui contando o testemunho dele e ele deu uma desculpa. Mas um dia ele dá, gente, um testemunho para o nosso apostolado. Calma aí, eu vou encerrar aqui. Ô, Leandro, estou esperando você. Oi. O que Olá, aconteceu? caiu minha internet. Ah, Acontece. ai, meu Deus, é a segunda vez hoje, tá difícil. Gente, reza É aí pra difícil. gente, porque é coisa do inimigo, só pode. Então, Acontece. Leandro, continua contando, então. Você, então, se converteu em 2011, mas antes disso, como que era a sua vida cristã? Como que foi a sua vivência no protestantismo? Que cidade você é? Onde você se batizou? Pode contar, fica à vontade. Tá bom. Bom, minha família assim, é muito religiosa, né? Muito praticante, né? Desde que eu era pequeno, fui criado assim. Era um evangélico bem praticante, né? Minha família era muito envolvida com a igreja. Meu avô canta em coral até hoje, né? Qual igreja? Minha mãe, meu avô, ele canta no coral da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. E, e minha mãe dava aulas de escola dominical algumas vezes, né? Enfim, meu irmão com música também na igreja, ministério de música, essas coisas todas. E Fala eu só fui mais um criado pouquinho nessa linha. alto. Eu fui criado nessa linha, né? Pentecostal. Isso, né? Tradicional, né? Linha mais tradicional. Tradicional. E, e eu lembro assim que eu sempre fui muito curioso em relação à religião, né? Era uma era uma coisa que falava bastante comigo, conversava bastante comigo. E a mudança, né, que realmente veio para mim, ela ocorreu quando eu vim aqui para Curitiba.
quando eu comecei a estudar na UTFPR, que é o antigo Cefet aqui de Onde que Curitiba. você estudou? Na UTFPR, que é o antigo Cefet aqui de Curitiba. E no Cefet, né, na UTFPR, eu estava fazendo ensino médio, era ensino médio técnico, né, e eu me deparei assim com aquela coisa, né, a vida universitária, etc. E me deparei com pessoas com a descrença, né, em geral, né, com pessoas que não faziam a menor ideia do que, ou assim, não ligavam, né, para a Bíblia, não ligavam para Deus, não ligavam para nada, e até mesmo se opunham frontalmente. Né? Era uma coisa assim, a primeira vez que eu vi uma amiga minha, uma vez, falou que a Bíblia era um lixo, né? Eu fiquei assim, não, como ela foi capaz de dizer isso? Não pode, etc. Mas é aquela coisa, a gente não estava acostumado, né? Eu estava com meus 16, 17 anos. Então, E você eu foi não estava. batizado adolescente. Eu fui batizado em 2005, no dia de Santo Inácio, inclusive, de Loyola. Ó, E, eu fui batizado com 11 ou 12 anos, se não me engano. E foi na Igreja Batista, né? Foi na Igreja Batista. E, bom, né, quando eu entrei no ensino médio, eu reparei com esse fenômeno da descrença, né? E eu tinha algumas pessoas com quem eu conversava sobre religião, né? Que eram alguns amigos, né? A maioria deles completamente descrentes, né? Não ligavam realmente para nada. E eu comecei a me perguntar um pouquinho, né, sobre questões religiosas. Comecei a, enfim, investigar, né? Coisa que eu nunca tinha feito na vida. A minha formação era exclusivamente de escola dominical, né? E de ler a Bíblia como qualquer um. Eu era um crente normal, assim. aham. Não investigava as coisas. Você Mas aí eu tinha comecei a cargos lá investigar. na sua igreja? Oi? Você tinha cargos, funções lá na sua antiga denominação? Não. Assim, de vez em quando eu dava uma ou duas aulas de escola dominical, né? Estava começando a cantar no coral, etc. Mas assim, cargo mesmo não tinha. Era muito novo, né? Tinha 16, 17 anos. Mas você participava ali de escola bíblica, jovens, essas coisas? Sim. Eu detestava o grupo de jovens, né? Mas nos últimos anos ali eu me rendi, eu comecei a ir em grupo de jovens, mas, mas eu não gostava. Daí isso permanece até hoje. E, mas tudo bem, né? Daí eu entrei com essa realidade, né? Comecei a investigar. Então, eu comecei a, a ler um pouco mais, né? A ler, procurar na internet, né? Autores, pessoas, né? Que pudessem me ajudar, etc. E fui achando alguns, né? Comecei com algumas coisas bem básicas, né? Comprei uma Bíblia apologética, por exemplo, que eu tenho até hoje. É uma Bíblia que dá respostas, né? Para todas as religiões, etc. Depois disso, eu comecei a investigar sites, né? Essas coisas. Daí encontrei um filósofo hoje que eu ainda o aprecio muito, apesar de algumas óbvias diferenças, que é Exceções? o William Lane Craig. Ele lidava bem com esse fenômeno da descrença, né, que eu estava Enfrentando. enfrentando, né? E eu gostava muito dele, gosto ainda muito dele em várias coisas, né? E E ele aí, me apresentou. Oi? através dele,
E através dele, eu cheguei assim numa pegada mais teológica, mais filosófica mesmo a respeito Uma da coisa religião. mais profunda, né? Uma coisa mais profunda, exatamente. Que a Não era gente, e a mais. gente tem dificuldade de achar, né? Assim, no protestantismo não tem, assim, a linha mais profunda é a calvinista, né? Assim, eu acho que até mais profundo, eu acho que é o luteranismo e o anglicanismo, assim, Isso, é. de Só que no conversar. Brasil inexiste praticamente, né? No Brasil, a matriz evangélica é basicamente calvinista. É Não, uma na matriz. verdade é pentecostal. O calvinismo no Brasil ainda é minoria. Não, não, assim, o jeito, as tradicionais, pelo menos, né, elas têm uma matriz muito, Sim, raízes muito só que o calvinistas. protestantismo no Brasil, ele é majoritariamente pentecostal ou Ah, não, sim. tradicional. Tá. Bom, fato é que eu comecei a investigar essa linha mais profunda, né, da religião. E algumas coisas foram me inquietando, assim, né? Porque na hora que eu ia conversar com pessoas que eram ateias, né, vinham algumas perguntas muito que me tocavam bastante, né? Por exemplo, por que sua religião é a única certa? Por que a sua igreja e não as outras? Então, o problema de fundo era um problema de, digamos, de epistemologia, né, de conhecimento das coisas, de como achar critérios objetivos para você crer no que está crendo. É, Então veja, não, aqui a gente já foge um pouquinho daquela coisa de ficar atirando versículo para todo lado, porque isso todo mundo faz. Aqui é uma questão de ter critérios, bons critérios, para a gente saber qual é a religião verdadeira. Então, assim, os argumentos, digamos, do William Lane Craig sobre a ressurreição de Cristo me convenceram, né? Mas ainda faltavam 1 bilhão de coisas para resolver. E a principal delas, né, era porque eu sou dessa denominação e não de outra. nossa, eu também tive esse conflito. Então, naquela época, eu estava conversando com uma amiga testemunha de Jeová, né? E esse testemunho de Jeová, eles não acreditam em muitas coisas, né? É, Não acreditam na Santíssima Trindade, não acreditam que Cristo foi crucificado numa cruz, né? Foi uma estaca, não doou sangue. Então, eles têm um monte de. Não nossa, acreditam que o homem misericórdia. tenha alma imortal. Né? É uma outra religião, não são cristãos de verdade. Então, eu tinha muitas conversas, muitos embates, né, com essa minha amiga, né? E chegou um momento que eu disse assim para ela: vamos fazer o seguinte, vamos conversar direito, né? Vamos marcar um dia para você me apresentar os seus pontos e eu apresentar os meus. E, e, na, e eu lembro que nesse dia eu levei uma Bíblia, né, comigo, e cheio de anotações, né, rabisquinhos, né, versículos chaves ali. E eu fiquei naquela, né? Bom, minha Bíblia, a Bíblia, digamos, se explica sozinha, né? Então não tem É, por que dar errado. Né? O que mais pode dar de errado? Né? E, e na hora que eu fui conversar, ela veio com grego, com hebraico, veio com um monte de coisas que eu não estava realmente preparado. E ali, nossa, ela me deu um banho, assim, completamente. E eu fiquei pensando, poxa, mas o que deu de errado? Ali, eu tive uma primeira experiência, né, de que hoje eu tenho uma compreensão melhor, né, que para você compreender as escrituras,
Você não basta o seu conhecimento ali raso, etc. Você precisa de muito mais, né? Você precisa, assim, se você quer realmente saber as escrituras, você precisa ser praticamente um cara erudito, saber línguas antigas, etc, etc. Depois eu iria pensar melhor que Deus ele não poderia dar um meio assim tão complicado para a gente se salvar, né? Ou seja, para você se salvar, você precisa ser erudito. Para poder conhecer a mensagem dele, você precisa ser um erudito, sabedor de grandes línguas, etc., saber hermenêutica, não sei lá. Isso não dá certo. Né? Bom, e ali o bicho que realmente estava pegando com ela, né, era a doutrina da Santíssima Trindade. Né? Eles não acreditavam na doutrina da Santíssima Trindade. Assim, eu esqueci de dizer, eu estou pulando muitas etapas, né? Mas nessa época eu já estava lendo algumas coisas de Santo Anselmo, já estava lendo algumas coisas de São Tomás também. Mas, assim, longe da parte assim, que eles tratavam sobre as tretas, né, envolvendo protestantes e católicos, eu estava mais interessado nas 5 vias, no argumento ontológico. E daí bom, já que eu já leio esses caras, né, vamos ver o que eles dizem a respeito disso. E daí eu lembro que eu entrei num site que ele se chama Summa Theologica.wordpress. Ele existe ainda. Né? E tinha uma parte de downloads lá que eu estava vendo lá, né? Tinha um monte de livro, né? Daí eu achei um lá que era o Compêndio de Teologia do São Tomás. Nossa. Que alguns anos depois, né, ia ser editado pela editora Concreta, esse livro aqui, ó, Compêndio de Teologia. E eu lembro que eu fui direto, assim, peguei ele, assim, né, e fui direto na parte da Santíssima Trindade. E é a coisa mais difícil, né? Dizem que a parte que Santo Tomás trata da Santíssima Trindade é um quebra-cabeça, né? Não, exato. Quando fui a ler a Suma Teológica pela primeira vez, eu comecei do começo, né? Comecei pela Santíssima Trindade. E parecia, sei lá, cálculo 4 para mim aqui, que eu achei muito difícil. Eu vi o Carlos Nogueira falando que é super difícil. Se ele que é especialista, né? É bem difícil mesmo. E assim, né, o compêndio de teologia, o que é o compêndio de teologia? Né? É uma espécie de, sei lá, um catecismozinho quase, né? Do jeito de São Tomás ali. Né? Difícil, né? Mas para explicar um resumo, né, da fé, né? Como e ele só chama o no resumo prólogo, já é difícil, né? Uma palavra abreviada, que ele chama. E eu lembro que eu fui lá ler a Santíssima Trindade. Fui ler sobre a processão em Deus, né? A inspiração do Espírito Santo, aquela coisa toda. E eu olhei aquilo e daí eu entendi. Assim, eu não tinha ferramentas mentais para entender aqueles conceitos todos, mas eu peguei o espírito da coisa. Assim. Eu entendi porque o pai é chamado pai, porque o filho é chamado filho, porque o Espírito Santo é chamado Espírito Santo, porque eles são um e não três. Quer dizer, Deus é um, mas em 3 pessoas. Né? Mas eles não são 3 deuses. Né? Eu entendi porque o Cristo é chamado Verbo, porque ele é a imagem de Deus Pai, porque ele é chamado de imagem de Deus Pai, tudo isso. Né? E uma coisa que o São Tomás fazia, né, ele expunha toda a parte filosófica, explicava a parte teológica, explicou tudo isso, né? E no final era comum ele dizer uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: e por isso que segundo a regra da fé católica devemos crer, etc, etc. Quando ele dizia essa partezinha assim, por isso devemos crer segundo a regra da fé católica, por isso a fé católica ensina, etc, etc. Eu fui reparando uma coisa, né? Que havia realmente algo grande por trás.
havia um colosso por trás. É. E eu fiquei, caraca, cara, olha o que está por trás Mas dessa até esse chamada momento religião. aí você nem pensava em ir para a Igreja Católica. Você só lia como um curioso. É, eu só ia como um curioso mesmo. Assim, nem Igreja Católica, assim, é como a grande maioria, né, dos protestantes, eles simplesmente ignoram. Tipo, não é algo que eles veem. Simplesmente vão vivendo suas vidas. Não é algo que eles investigam. E antes Mas a partir... disso, você tinha muitos preconceitos com relação à igreja? O que você pensava assim? Tinha aqueles pensamentos comuns, né? Eu lembro que aqueles pensamentos comuns, os caras adoram imagens, aquelas coisas todas, acreditam em santo. E às vezes eu estava na época do Bento XVI, né? E eu tenho gravado na cabeça uma imagem. Eu estava assistindo na TV e estava passando um helicóptero, assim, né? Frente ao Vaticano, tipo, em cima do Vaticano, né? E daí depois colou a imagem do Bento XVI, não sei se era na Capela Sistina ou alguma coisa assim. E daí eu fiquei olhando assim pro Bento XVI e pensei assim, caramba, cara. Olhando assim, né, a imagem, contemplando a imagem, né, olhando o Papa, etc. Eu fiquei pensando assim, caramba, existe lá o Êxodo 20, né, sobre não terás outros deuses, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando, cara, como é que esses caras, eles pensam sobre essas coisas? Porque eu ficava olhando a serenidade do Bento Quem XVI, nunca, né? eu olhava a serenidade do Bento XVI e ficava, por que eles não falam nada? O pessoal acusa eles, o que eles dizem a respeito? E eu já tinha visto também um debate do Silas Malafaia, né, com o padre, etc. O Silas Malafaia, para mim, ganhou naquele negócio. E eu fiquei pensando, né, por que os caras, eles não se tocam? Né? Foi mais ou menos isso. E, bom, mas eu li esse livro, né, eu li essa parte, né, do Companhia de Teologia e despertou em mim, né, a curiosidade em relação à Igreja Católica. E eu fiquei pensando, né, e era São Tomás que tinha dito isso. E eu conhecendo assim São Tomás, depois fiquei pensando, né, quem como ele, né, aqui onde eu estou? Não tem alguém parecido com ele aqui onde eu estou. Ele está do outro lado. Isso fala mais contra mim do que contra ele, né? E daí eu comecei a procurar, né? Gente, mas o primeiro contato que você teve foi direto assim com o livro de Santo Tomás? Assim, eu não lembro direito qual foi o meu primeiro contato católico. Eu acho que foi com Santo Anselmo, eu acho. Não tenho, não faço a menor noção. Mas o que Mas me tudo despertou... começou por essa sua busca de entender, né, por que que a pessoa era batista, o outro era presbiteriano, o outro era assembleiano e Eu, ateu. eu ainda não tinha chegado entre isso daí, né? O meu embate maior era com a Testemunha de Jeová, no caso. Por que ela é assim e não igual a gente, né? Porque o Testemunho de Jeová acha que a gente é igual ao católico, né? Tipo, que a gente é igual ao herege, uma coisa. Então, eu fiquei... Então, o que me despertou foi esse livro, né? Me despertou a curiosidade. E daí eu fui procurar na internet mais coisas, né? E naquela época, só existia basicamente três fontes, né, que eu consultava. Uma, o professor Felipe Aquino, né? Outra era o padre Paulo Ricardo, né? Pai de nós todos, o padre Paulo Ricardo. E tinha um site também, Veritatis Splendor, que eu visitava bastante. Né? Ah, é muito bom. Que depois descobri também, tinha ex-protestante no meio e tal. Ua- O Alessandro, né? É. E, daí assim, eu estava assistindo o padre Paulo Ricardo e
ele tinha lá o tal Resposta Católica. Sim. Nessa época eu nem sonhava, Então, mas ele já tinha esse programa. já tinha esse programa. Eu resolvi, assim, assistir um atrás do outro. É viciante. Você assiste um, depois você quer assistir outro, você fala, meu Deus! A primeira vez que eu vi aquele, quando ele respondeu a Comunhão dos Santos, eu caí no chão. Falei, o Então, quê? então foi esse um dos primeiros vídeos, assim, Intercessão dos Santos, né, que eu assisti, que é uma das primeiras dúvidas que eu tinha. E caiu o mundo ali para mim. Tipo, não, o mundo ainda não. Caiu um pouquinho, assim. É, Eu vi que eu fiquei meio com raiva, assim, porque ele falava numa linguagem meio treteira, né? Achei debochada, né? meio pesado. É, mas assim, ok, relevei, né? É o argumento que ele está dando. Tinha também um outro padre que eu assistia, se não me engano, dos Arautos do Evangelho, mas o padre Paulo era o principal. E daí eu fui assistir uma vez o Felipe Aquino, né? E veio um episódio famoso, né? De uma carta de um protestante dizendo que a igreja era a Babilônia, aquela coisa toda, etc. Ah, é famoso esse vídeo E aí. é famoso, né? E o padre Paulo ele respondeu: olha, veja aqui, meu senhor, né? Você acha que a Bíblia caiu com o zíper do céu, etc. Né? E da igreja É católica. clássico esse vídeo. E daí ele falou assim, né, que depois que Calvino, né, ele tinha como eram as igrejas, né? As igrejas, catedral, você entrava numa catedral, tinha em cima tinha os santos, né? O céu, né? Por cima, a visão do inferno, aquela coisa toda. E o Calvino tinha transformado as igrejas numa sala de aula. Apaga tudo aquilo, né? Que apaga a santa, apaga Parece tudo, hospital, né? deixa uma Bíblia e os alunos para estudar com o professor. Né? E ele falou assim, olha, mas a visão católica das coisas, né, de que você entra numa catedral, tem um céu, tem os santos, tem um monte de coisa, mostra que a Bíblia é um mundo. E quando ele falou essa expressão que a Bíblia é um mundo, né, ele complementou também, né, que, puxa, tem 10 coisas que a Bíblia diz e afirma e tem outras 10 que parecem contradizer, então não é fácil. Não é fácil encaixar na sua cabeça. E ali, essa palavra me falou muito forte, né, porque eu me via a todo tempo fazendo malabarismo, né, com a Bíblia, né, um monte de coisa. E ali eu sentia eu estava identificando, né, que aquele princípio de que a Bíblia se explica sozinha não é verdade. Né? E eu acho que para qualquer ex-protestante, né, ele vai saber que quando você acaba com o princípio lá da sola escritura, né, você já está meio caminho andado para, assim, 80% andado para você não ser um protestante. É. Ou você vai virar, sabe? Você vai virar um anglicano, sei lá, um cara mais desse, Meio termo, né? meio termo, etc. Mas assim, você não vai ficar sendo batista, presbiteriano, essas coisas. E, e aquilo me falou muito forte, e daí eu fui sentindo que, poxa, realmente isso daqui não dá certo, isso daqui não funciona. Depois que eu fui vendo os vídeos do Padre Paulo, né, eu fui reparando, poxa, eles têm aquilo que eu preciso. Eles têm os critérios objetivos para eu conhecer a verdade. Então, assim, a igreja, ela tem uma coisa muito boa. Se você quer saber qual a doutrina dela, você vai para onde? Vai para o catecismo. É. Se Tudo você centralizado, né? quer Tudo. saber tudo certinho, né? Se você quer saber como, sei lá, o direito da igreja, vai no direito canônico.
Como você determina que uma coisa é verdadeira ou não? Você tem o quê? Você tem Papa, que uma vez que fala, falou e acabou. Roma locuta, causa finita est, né? Então, você tem um sistema inteiro de como conhecer a verdade. E uma coisa me falou muito mais, me pareceu muito mais sóbria, né? Que a igreja é uma só, não é várias, né? Que se contradizem no que é verdade, né? Então isso para mim falou muito alto. Outra coisa que me falou muito alto é a noção de tradição e apostolicidade da igreja. É. Porque assim, se você olhar na igreja católica e procurar um católico por século, você encontra vários, vários. Mas você não encontra um luterano por século, você não encontra batista por século, você não encontra esses caras. Você encontra, assim, primos, né? Parentes, né? Desses caras. Um cara que negou a Eucaristia lá no século II, daí desapareceu e apareceu, e depois veio outro no século VI, sei lá, é algo assim. Mas algo ininterrupto, né? Isso não teve, nunca teve. Então isso me falou também muito forte, porque a igreja me parece uma coisa perene, ela dura durante os séculos. Né? Então assim, eu fui chegando à conclusão depois de um tempo que havia muitos males entendidos, né? E que a reforma não tinha grandes motivos de ser. Assim, muito interessante. Não tinha muita razão de ser. E daí eu resolvi pela primeira vez uma missa. Foi até um pouco traumático para mim, porque eu cruzei a cidade, etc. Cruzei por aí uma paróquia, né, Nossa Senhora de Fátima, aqui em Curitiba. E, sei lá, eu me senti meio mal recebido, sabe? Tipo, pô, eu cheguei, porque é muito diferente, né, o ambiente. Na igreja você chega, você senta no seu lugar, começa a missa e acabou. Mas no meio protestante vocês têm contagem de visitantes, aquela coisa toda. Você tem que ter uma vida comunitária ali, né? É uma vida comunitária. Eu senti falta disso. Você Mas sente? bem, oi? Você sente falta? Eu senti falta, né? Aí, de vez em quando sinto também, né? Falta disso em algumas comunidades, né? Mas eu senti bastante falta disso. É. E daí eu cheguei lá, né? Eu tava com a minha Bíblia, né? Não sabia como funcionava uma missa, né? Tava com a minha Bíblia, né? Aquela toda rabiscada, cheia de coisa. E eu cheguei lá, daí fui na missa, né? Cheguei lá, assim, não era era uma missa mais ou menos bem rezada, né? E o que é já muito para um protestante, porque, pô, cadê aquele negócio carismático, né? Carismático no sentido de, né, ter um louvor forte, aquela coisa toda, né? Mas não, né? E uma coisa que eu reparei era que tudo era mecanizado, né? Tipo, as pessoas tinham hora para ajoelhar, tinham hora para levantar, né? Uma coisa toda. Que eu estranhei muito. Bom, enfim, né? Eu saí da igreja, fiquei meio de cara, assim, porque ninguém me recebeu, etc. E, e daí voltei para casa. E daí, quando eu cheguei em casa, eu reparei que minha Bíblia tinha sumido. Eu tinha perdido minha Bíblia. Depois eu vi até um certo simbolismo nisso. Não que perder a Bíblia seja bom, mas que talvez eu estivesse fazendo um rito de passagem. Porque nenhuma daquelas pessoas que estavam na igreja usavam Bíblias, né, para conferir o que o pastor estava dizendo, coisas assim. Eles confiavam no que a igreja estava dizendo através da sua liturgia. E isso foi interessante para mim observar. Nossa, legal. Então, eu perdi minha Bíblia, né? Fiquei sem. E
eu fiquei chateado, mas eu fiquei pensando assim, cara, eu tô buscando o quê? Tô buscando a verdade, né? Não tô aqui para satisfazer se alguém me recebe bem ou não. Então, vamos continuar no caminho. E daí eu continuei estudando, etc, etc. E daí eu resolvi ir numa segunda vez. E na segunda vez, daí eu já estava praticamente entregue, balançado, né, etc. E falei com o padre, conversei com o padre, dizendo das minhas intenções. Olha, acho que eu estou querendo virar católico, etc. E daí ele falou, vou rezar a missa aí por você, né? Vou rezar por você, para que você tome a melhor decisão. E, e quando eu saí dali, eu já tinha tomado, né? Eu estava tudo feito. E, e aí eu virei católico. Mas assim, a transição, né? O pior é você se converte, mas tem a transição. Né? Essa foi a mais complicada, porque eu gostava da onde eu estava, né? Tem os E vínculos, né, afetivos, né? tem os vínculos afetivos, etc. E eu fiquei ainda alguns meses indo na minha outra igreja. Né? Só que assim, eu comecei a, a desaparecer assim, um pouquinho. Né? Ficava uns 2 meses sem ir, etc. Aí o pessoal sentia falta. Daí souberam que eu estava indo que eu tinha ido numa missa. Viram que eu estava questionando. Leandro. Aí, voltou. Voltou, né? E daí alguns irmãos, né, chegavam assim, tentavam, né, a seguinte estratégia, né, me colocar em alguma coisa na igreja, né? Então disseram assim, Leandro, você não quer tocar aqui, né? Na época eu aprendi piano, né, por uns anos, né? E daí pedi. Agora tá Oi, voltando. Agora tô ouvindo. tá caindo muito, né, a internet. Sim. E eu não sei que parte você me ouviu. Que eles estavam te dando cargos pra você ficar lá na igreja. Tá. Me ofereceram, né? Vem aqui tocar, né, com a gente, etc. Eu fiquei, né, daqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver e tal. Mas no fim, depois eu tinha um pastor de jovens naquela igreja que eu gostava muito dele, muito dele. Gosto até hoje, né? A gente parou de se falar, mas se um dia eu ver esse vídeo, Adriano, o nome dele, eu gostava muito dele. E ele era o único, digamos, o único empecilho, assim, que estava me travando ali, de sair, o vínculo afetivo, de eu sair dali e assumir, né? E daí ele, do nada, ele diz assim, tô indo pastorear em uma igreja no Rio de Janeiro, Macaé, eu não lembro qual era a cidade direito, Angra dos Reis, não lembro. E daí eu fiquei muito triste, etc, etc, mas depois de um tempo eu fui ver que aquilo, que era Deus, né, removendo o último obstáculo. E foi ótimo. Né? Tá, mas Depois aí como daquilo, que realmente foi saiu. assim? Você foi, né, à missa, você disse. E aí depois dali, como que foi assim, pra você? Você falou que sentiu essa falta aí de receptividade, talvez.
Mas você já estava convencido e aí você já tomou a decisão. Você não consultou ninguém, depois você não continuou alguma outra leitura. Então, não consultei mais ninguém, né? Até porque eu não conhecia ninguém para consultar sobre isso. Nossa, então você foi muito corajoso. E você não compartilhava com ninguém Umas coisas. essas suas indagações, suas dúvidas? Não, até compartilhava, né? Mas a parte familiar era complicado, assim, né? Eu não tinha essas dúvidas tiradas, né? E assim, mas era colega de colégio, né? Que sabia tanto quanto eu das coisas. Né? Eram católicos mais ou menos, né? De PGE, então era difícil. Né? É uma coisa, uma realidade triste do catolicismo, né? Que se você quer encontrar um bom evangélico, basta você ir numa igreja evangélica. Mas se você quer encontrar um bom católico, não basta você ir numa igreja católica ou encontrar um católico no caminho. É difícil. Essa é uma realidade. Então, por exemplo, eu estava no meu colégio, tinham vários teóricos católicos, né? Mas que eram aqueles católicos, né? Que não Vai dá na testemunho, balada. né? Exatamente. Né? Então era uma coisa complicada. Eu até consegui, né, com hoje uma grande amiga minha, sou padrinho de casamento dela, a gente meio que foi se convertendo junto. Assim. Ela era meio católica mais ou menos, assim, meio, sim, católica, daquele jeito, né? Ia na missa, etc., mas não era nada muito mais profundo. E a gente foi se convertendo junto, né? À medida que eu compartilhava as coisas com ela e a gente conversava, né, sobre o assunto. Então assim, eu não compartilhei com ninguém, né, sobre isso. Quando eles notaram que eu estava indo para esse caminho, daí eles vieram conversar comigo. E eles quem? O pessoal da igreja. O pessoal da igreja. E E aí, eu como lembro que assim você que respondeu? eu disse assim, olha, na verdade eu fui bem taxativo assim. Né? Eu disse assim, eles me deram um livrinho, né, e tudo mais, aquela coisa toda. E eu lembro que eu disse assim, não, quer saber? Eu quero sair, quero tomar meu rumo agora, acho que deu um momento, né? Mas e daí eu falava, eu quero ser excluído dos membros da igreja. Falei para o meu pastor isso. E ele falou, calma aí, rapaz, vamos conversar, né, aquela coisa. E, e, Comigo foi a mesma coisa. e, a gente, e a gente ficou um ano nisso, né? Eu Um ano? tentando, né? Um ano. E teve alguns empecilhos, né? Porque eu queria começar a catequese, só que eu tinha vestibular, aquela coisa toda. E atrapalhou demais, assim, né? Não consegui fazer naquele ano. Mas aí, acabou o vestibular, né? Eu cheguei assim, eu só mandei um e-mail. Meu pastor disse, quero ser excluído da igreja. Ponto. E daí eu já não estava indo mesmo. E daí ele, quer saber? Tudo bem. E daí teve uma assembleia e fui excluído. Mas assim, eu só fui começar E você, efetivamente a. você perdeu Diga. todas as suas amizades? Da... Assim, não. Tem vários amigos, inclusive aqui no Facebook, né, que eram de lá. Né? Mas assim, não tenho mais contato. Né? Isso eu realmente perdi. Alguns, depois eu fui vendo a trajetória de muitos, né? Muitos deixaram a igreja, muitos deles deixaram a igreja, né? Então assim, se tornou uma coisa, um outro mundo, né, para mim. Né? Com aos poucos eu fui crescendo, né? Fui tendo mais amizades católicas e, enfim, a transição foi feita. E como que foi a reação da sua família quando soube da sua No conversão, início a foi bem complicado. convivência e tudo mais? No início foi bem complicado. No início foi bem complicado. Eu não queria dar pormenores
sobre o que aconteceu, até porque a live é pública, etc. Mas, assim, a gente passou aquelas dificuldades todas, né, que todo mundo passa, né, quando você faz uma mudança muito drástica de vida. Assim. Mas hoje eles já, por exemplo, se conformam mais. Não, agora hoje, hoje eles já entenderam, né? Já estão conformados. Até porque eu acho que eu tenho a impressão que eles não viram que era tão ruim assim. Ai, meio que eles Que, acabaram vendo que você não virou um depravado, né? Porque tem gente que acha que você vai pra igreja para poder fazer o que quer. é, e, e é justamente o contrário. É. Então, assim, a igreja é uma grande guardiã, né, tanto da doutrina, né, mas tudo aquilo que os evangélicos têm de bom, a igreja retém, né? Ela tem em totalidade. É. Então, assim, a gente viu durante esses anos todos, né, um crescimento muito grande. Você vê ideologia de gênero, aborto, essas coisas todas. Isso assustou muitos dos meus familiares, alguns dos meus familiares. E outros familiares meus assim, acabaram descambando para esse caminho. Né? E daí eles viram que eu estava mais conservador do que esse pessoal todo. E daí, bom, não é algo ruim, né? Não é algo tão ruim. É um É. católico de verdade. Coisa. E indiretamente eles também depois foram conhecendo o Padre Paulo, né? Mas assim, bem, não se aprofundaram muito nisso, uma pena. Mas enfim, daí, assim, os 3 primeiros anos foram bem difíceis, né? Mas depois eles se acostumaram. Né? E rapidamente, depois de um ano, em 2014, mais ou menos, 2015, 2014, eu comecei a conhecer um pessoal da Opus Dei, inclusive. Né? Então foi assim, muito certeiro. Né? Pessoal bom, assim, sabe? E daí, a partir daí, eu conheci todo mundo, né? Que eu conheço hoje Ô, no meio Leandro, católico. e no seu processo de conversão, teve algum dogma, alguma coisa que foi mais difícil para você aceitar, que você teve mais resistência ou dificuldade? Olha, deixa eu pensar. Olha, tinham duas coisas. Uma era sobre a Eucaristia, né? Como explicar o negócio lá da Eucaristia, como aquilo era o corpo de Cristo, eu não entendia direito. Mas o processo, acho que mais difícil foi consolidar uma devoção mariana, por exemplo. É, a maior, geralmente é essa, a dificuldade da É, maioria, né? foi consolidar, rezar Ave Maria, cheia de graça, aquela coisa toda. Isso foi difícil, né? Demorou um tempo assim para eu saber rezar o texto, para poder me acostumar a rezar o texto. Hoje, nossa, ano passado eu emendava em novena atrás de novena. Então, hoje já não é um problema para mim, né? Mas na época foi bem complicado. Mas assim, depois disso, assim, eu vi assim que a igreja é um verdadeiro colosso. Né? Tipo, o cara que entra e vê como a coisa funciona, não volta atrás. Não volta atrás. É, É, é muito difícil você é uma fonte que não largar. seca, né? É uma fonte que não seca. Né? É um rio de águas vivas. É uma fonte que não seca. É uma árvore, né, da vida que tem aqui. A gente, ali é uma vida assim incessante que brota da igreja. Então, assim, quando eu fui conhecendo outras coisas, né, teologia moral, eu fui conhecer os santos, né, fui conhecendo Não, e a a teologia santidade, moral é a assim coisa mesmo. assim mais linda, né? Que não tem no protestantismo. Isso não existe realmente. Não existe isso, não existe teologia da santidade, por exemplo. É uma teologia mística, né, que a gente chama. Isso me Ascética e apavorou, mística, né? né? Depois eu fui tendo contato também, assim, com os milagres que a igreja tinha, né? Que são Então, tudo isso muitos. forma. Então, assim,
E daí eu fui vendo quão maravilhoso, né, era o que Cristo tinha construído. Isso se parece muito mais, né, com a gente entende que a igreja é uma encarnação, é uma continuação da encarnação de Cristo. E ela se parece muito com a divindade de Cristo, né? Porque A ela gente não é uma vê, instituição humana, né? não é uma instituição humana, Por isso exatamente. que você vê essa Então, divindade, né? Você é muito salta aos olhos, né? ele salta aos olhos, você é realmente arrebatado. Então, assim, não tem para ninguém, assim, não tem mesmo. Então, eu acho que qualquer protestante que esteja querendo conhecer a Igreja Católica, eu incentivo aí. Né? Vai ter um monte de probleminhas aí que você vai enfrentar. Porque hoje, uma das coisas que mais atrapalha é ter católico de BGE, né? São maus católicos. É gente que diz que a doutrina da igreja é uma, não outra. Né? É gente que briga com com o próprio Papa, o próprio Bispo, Teologia da xinga todo libertação. mundo. Teologia da libertação também, né? Que isso atrapalha demais. Né? Então, assim, eu tenho bem consciente comigo que foi uma graça de Deus eu ter conseguido as fontes certas. Né? E realmente, uma coisa que, que São Tomás fala é que ele diz assim, que os atos religiosos que a gente pratica, eles são uma preparação para a recepção da graça. Ele falando dos não cristãos, né? Que os atos religiosos que os não cristãos fazem com sinceridade é uma preparação para a recepção da graça. Então, à medida que eles vão procurando a verdade, né, e se oferecendo, estão buscando Deus, na verdade. Então, o que Deus vai fazer? Ou ele vai iluminar a mente daquela pessoa, e daí São Tomás diz a verdade que foi para mim. Ou ele manda um sábio para explicar. Então, foi isso. Eu encontrei um sábio para explicar as coisas. Eu encontrei primeiro São Tomás para me explicar as coisas, depois eu encontrei Filipe Aquino, depois encontrei Padre Paulo. Encontrei as fontes certas. Isso foi obra da graça. Então, assim, claro que eu vejo que é obra da graça, por quê? Porque não tem nada que explique por que eu virei católico. Mas tem um ponto que foi para você determinante, né? Uhum. Não, teve um ponto de virada, assim, mas, assim, se você olhar minha trajetória de vida, eu nasci num lar totalmente evangélico. Não tinha ninguém católico nem da parte de mãe, de pai. Nada, nada, nada. Não tinha nenhum contato com o catolicismo de nada. A única coisa que eu tinha era uma curiosidade acerca da religião. A única coisa que eu tinha. Isso foi suficiente. Então, Era assim, uma busca pela verdade, né? Mas você não sabia o que era e nem onde estava, né? exatamente. Então, assim, quem se entrega nessa busca, é por isso que no juízo, né, a gente vai ser indesculpável, porque, na verdade, o que vai separar as pessoas vai ser quem buscou a verdade e quem não buscou durante a vida. Né? Porque se você buscar a verdade, você acha. É. Deus, ele não nega. Deus ajuda. Deus, ele não nega. Inclusive, um dos E se você critérios ainda para orar se... pedindo a verdade, nossa, aí é fatal. Então, isso é uma coisa, né? O Roy Marin, se não me engano, ele escreve, se não me engano, ser ou não ser santo, eis a questão, e Eu também tenho esse tem na Teologia da Perfeição Cristã, que ele diz assim, que existe uma oração infalível. Né? A oração infalível é aquela em que você pede as coisas necessárias para a salvação. Isso Deus não nega. Então, no momento que você pede para Deus a fé, ele não vai negar a fé para você. Então, é uma questão de pedir. Então, assim, uma das coisas que hoje
me interessam muito na igreja, por exemplo, é o diálogo ecumênico. E por quê? Porque o princípio, né, do diálogo ecumênico, que eles colocam assim, para começar o diálogo ecumênico, vocês têm que ter isso. E qual é o isso? É a oração comum. E São João Paulo II, ele diz assim, na Ultima Sente, né? Ele diz que é oração para a conversão do coração. Né? Então, orar para buscar a verdade. É orar para converter o coração. Né? Então, na medida em que essas pessoas, tanto católicos quanto evangélicos, se unem, né, para pedir a Deus a conversão do coração, qual o efeito possível? Deus não vai Opa, negar. Né? desculpa. Qual é o efeito possível disso que Deus não vai negar? Primeiro, o católico ele vai ficar mais católico se ele pede a conversão do coração. E o evangélico vai ficar mais evangélico. Ele vai ficar mais católico, né, se ele pede a conversão do coração. Então, e é por isso que alguns feitos foram conseguidos durante esse tempo de comunismo. Teve uma volta muito grande dos anglicanos, de alguns luteranos. Tivemos a declaração conjunta. Nós tivemos vários feitos. E isso, por quê? Fruto da oração. Tem um livro, inclusive, que eu recomendo muito, do Peter Kreeft, que se chama Católicos versus Protestantes, o que nós podemos aprender um com o outro. É excelente esse livro. Eu recomendo para todos. Então, foi essa basicamente a minha história. Sim. A gente já está encerrando, então, a nossa live. E qual conselho você daria, assim, para a pessoa que está nesse processo aí, nessa busca? O que você falaria para ela? Pessoa que está aí nesse dilema, né? Não, assim, diria para não ter pressa, né? Não ter pressa e apenas rezar, sabe? Rezar e claro, estudar, né? Rezar assim para Deus, né? Deus, ó, seguinte, sendo sincero contigo, eu só quero saber o que você tem para mim. Eu só quero saber a verdade que você quer me mostrar. Eu só quero conhecer essas coisas para amar você melhor. E Deus não vai recusar isso. Então, seu papel vai ser rezar, pedindo isso, e continuar a sua vida de estudo e procurar a verdade efetivamente. Buscar estudar as coisas da igreja. Não temer buscar isso daí. A principal dificuldade é essa. Né? O pessoal teme, né? Buscar a verdade. Mas não temer. Era isso. Então, duas irmãs aqui estão falando que elas estão no processo de conversão e os esposos, o marido não, né? Então é isso daí o recado do Leandro, né? Persistência. A gente tem que rezar principalmente porque Deus, ele derrama suas graças, né? Mas a gente não Derrama pode seus desistir. graças. E assim, para pessoas, né, que são casadas, né, que o marido não está nesse processo, né, assim, eu recomendo, assim, na medida possível, não evitar conflito. Procurem uma listinha lá do Stephen Ray, se não me engano, que ele mostra o que você deve evitar com relação a familiares, etc. Sim. É um conselho que tem Vocês no com... blog do Fábio, né? Exatamente. Tem isso também. No Facebook dele. Exatamente. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês até aqui, até esse momento. Leandro também, obrigada por ter aceitado. Você antecipou aí a sua live, que seria na quinta, né? Isso. E contem com a gente. Qualquer dúvida, pode mandar aqui no direct do Apostolado ou pro Leandro, se quiserem conversar com ele alguma coisa. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo. Tchau! Até mais. Até mais, pessoal.
Fique com Deus.